Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias. E olha, eu começo essa edição com uma notícia realmente de embrulhar o estômago, viu? Um vídeo mostra uma agressão a uma criança autista, uma agressão que uma criança autista sofreu em uma escola no Rio de Janeiro. O agressor, acredite, foi um professor de capoeira. Quem traz todos os detalhes dessa história horrível é o Anderson Nascimento. Uma criança de 11 anos de idade com transtorno do espectro autista foi agredida por um professor de capoeira durante uma aula no Centro Educacional Meireles Macedo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Segundo a mãe do menino, o filho Guilherme estava tendo dificuldades em realizar um exercício e o professor Vitor Barbosa o orientou a usar uma bola para treinar. Quando o menino pediu a bola a duas colegas, elas se recusaram a entregar, o que deixou muito irritado e o fez chutar a bola. Uma das alunas deu um tapa na cabeça dele, iniciando a confusão. O professor, então, teria dado uma rasteira no menino, jogando ele no chão e segurando-o pelo pescoço e ameaçou o rapaz. A escola suspendeu o aluno por 2 dias, alegando que ele desrespeitou o professor e agrediu fisicamente os colegas. A mãe dele só conseguiu agendar uma reunião na escola 5 dias após o ocorrido. Só no final de março deste ano, 6 meses depois da agressão, durante uma audiência, é que ela teve acesso às imagens da aula de capoeira. A defesa do professor Vitor Barbosa afirma que a intervenção foi uma técnica de imobilização para impedir novas agressões e que a situação foi prontamente controlada. O centro educacional informou em nota que adotou todas as providências cabíveis e que o professor não está mais vinculado à instituição. Joyce chegou a matricular o filho em outro colégio, mas ele não conseguiu se adaptar e agora recebe aulas em casa. Revoltante, hein? E no Rio Grande do Sul, a mãe de outra criança autista de 6 anos de idade denunciou um caso de maus-tratos em uma escola. Quem vai contar os detalhes desse crime é a Bruna Cantalupe. Um lugar que deveria ser sinônimo de acolhimento e inclusão se tornou motivo de angústia para a mãe do Guilherme, de 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Após receber mudanças no comportamento do filho, como silêncio repentino e movimentos repetitivos, ela decidiu investigar o que estava acontecendo dentro da escola aqui em Rio Grande. Vou comprar um gravador, vou colocar dentro da mochila, coloquei dentro da mochila e deixei gravando. Foram só 2 dias e não foi o turno integral, tá? Ele tinha o recreio e eu ia buscar ele antes. Então foram só 2 dias, já foi suficiente para ouvir todos. E assim, os que eu larguei na mídia foram menos, foram poucos de todos os outros que ainda tem, entende? E aí, quando eu ouvi, eu demorei muito para ouvir os áudios, porque eu escutava um pouquinho, aí parava, respirava fundo, ia fazer alguma outra coisa, para depois continuar ouvindo, porque dói, né? Dói a gente ouvir que os nossos filhos são tratados daquele jeito, e o que mais me dói é ver ele assistindo por uma estrelinha, ver ele ser totalmente ignorado dentro da sala de aula. Os áudios que circulam nas redes sociais revelam falas de constrangimento. Eu vou falar contigo, tu me obedece. Eu disse pra tu te sentar e lanchar. E se tu continuar fazendo burro que tu tá achando que é legal, eu vou fazer no teu ouvido bem alto. Eu já te disse que é hora de lanchar. Tu vai guardar o teu material e tu vai lanchar. Eu não vou ficar repetindo pra ti 1000 vezes a mesma coisa. A denúncia foi registrada. A Secretaria da Educação confirmou que abriu processo disciplinar e acompanha o caso. Enquanto aguarda justiça, a mãe espera que o silêncio sobre o capacitismo dentro das salas de aula também sejam quebrados. Sem palavras para descrever esse crime bárbaro contra crianças e principalmente crianças autistas. E olha, agora a gente muda de assunto porque após bloquear mais de 11 mil sites de apostas ilegais, o governo federal definiu regras para que bancos denunciem contas suspeitas de operarem para bets. Desde outubro do ano passado, só podem operar no Brasil as bets que são autorizadas pelo governo. Desde a publicação da portaria,
que determina a comunicação por parte de instituições financeiras que notarem movimentação irregular e contas suspeitas em 20 de março deste ano. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda recebeu notificações e 32 contas foram bloqueadas. No Brasil, atualmente, são 159 sites de apostas autorizados pelo governo. Todos eles são terminados em bet.br. Para impedir as bets ilegais de operar, o governo passou a tentar bloquear o acesso a esses sites. Mas as plataformas criavam novos sites, com alguns caracteres de diferença, para driblarem o bloqueio e continuarem ativas. A lei que regulamenta as bets já impedia bancos de operar contas de bets ilegais. Mas as instituições financeiras, os bancos e fintechs, agora são obrigadas a notificar o Ministério da Fazenda, caso suspeitem de alguma conta, seja de pessoa física ou jurídica, em até 24 horas. A comunicação deve incluir dados do titular, informações da transação e medidas adotadas, como bloqueio ou encerramento das contas. A intenção é cercar as ilegais para proteger a economia popular. As instituições que descumprirem o que determina a portaria podem ser punidas com advertências, multas que podem chegar a 2 bilhões de reais e ser proibidas de participar de licitações. E a poupança teve em março o maior saque para o mês em 3 anos. Segundo o Banco Central, quase 12 bilhões de reais foram retirados no mês passado. A caderneta de poupança teve saque líquido de 11 bilhões 458 milhões de reais em março. Segundo dados publicados pelo Banco Central, é a maior retirada para o mês desde 2022, quando o resultado foi negativo em mais de 15 bilhões e 300 milhões de reais. Entre janeiro e março deste ano, o saldo ficou negativo em quase 46 bilhões de reais. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento altos. O juro básico mais alto também faz poupança ficar menos atraente, com rendimento limitado. Isso porque, quando a taxa Selic ultrapassa o patamar de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de até 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. No acumulado do ano, o saldo é positivo em R$1 trilhão. Esse é o 10º mês seguido acima da linha de R$1 trilhão. O dado foi divulgado pelo Banco Central. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento da população. Os indicadores mostraram que o endividamento ainda segue elevado. E agora vamos falar de saúde, porque a Federação Internacional de Diabetes reconheceu uma nova classificação da doença. É a diabetes tipo 5. A medida é uma renomeação do diabetes relacionado à desnutrição, um diagnóstico que normalmente afeta adolescentes e jovens adultos magros e desnutridos em países geralmente de baixa e média renda. Pesquisadores que estudavam essa forma menos comum de diabetes defendiam que ela fosse reconhecida como uma forma distinta da doença após estudos mostrarem mecanismos diferentes daqueles observados nos tipos 1 e 2. Em janeiro deste ano, especialistas no tema se reuniram com representantes da Federação Internacional de Diabetes, IDF, sigla em inglês, e da Associação Americana de Diabetes e apresentaram os indicadores para a criação de uma nova classificação. A IDF reconheceu oficialmente a doença como diabetes tipo 5 durante o Congresso Mundial de Diabetes deste ano, que aconteceu nesta semana em Bangkok, capital da Tailândia. O presidente da entidade, Peter Schultz, também anunciou a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um diagnóstico formal e terapêuticas distintas para tratar a doença nos próximos 2 anos. O diabetes relacionado à desnutrição tem sido historicamente subdiagnosticado e mal compreendido. O reconhecimento da IDF auxilia na conscientização de um problema de saúde devastador para muitas pessoas, declarou Meredith Hanks, um dos grandes nomes por trás dos estudos sobre a diabetes tipo 5. O diabetes é caracterizado como uma doença crônica que leva a níveis elevados de açúcar no sangue devido à má absorção de insulina ou a insuficiência
deficiência na sua produção. A insulina é o hormônio produzido no pâncreas que retira o excesso de glicose da corrente sanguínea. O tipo mais comum de diabetes é o 2, que responde por cerca de 90% dos casos. Já aqueles que têm diabetes tipo 1 nascem com uma doença autoimune, ou seja, em que o próprio sistema imunológico passa a atacar e destruir as células pancreáticas, produtoras de insulina. Com isso, o organismo deixa de liberá-la e o paciente passa a depender de injeções do hormônio. No diabetes tipo 5, o mecanismo exato ainda não é completamente compreendido. Estima-se que a doença afete de 20 a 25 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na Ásia e na África. E os pacientes muitas vezes não vivem mais de um ano após o diagnóstico. A doença foi descrita há 70 anos e chegou a ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia distinta em 1985, porém não entrou nos documentos oficiais de classificação e diagnóstico do diabetes elaborados pela entidade. Porém, o diabetes relacionado à desnutrição consta na Classificação Internacional de Doenças, CID, sistema de códigos que padroniza as patologias de forma separada dos tipos 1 e 2. E veja a seguir, com impressão em 3D, Japão monta nova estação de trem em apenas 6 horas. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias. E olha, na Bahia, uma letra trocada acabou gerando muita confusão. Uma mulher descobriu que é casada, entre aspas, tá, com o próprio cunhado, após um erro na emissão de documento. Imagine descobrir que, legalmente, é casada com o próprio cunhado. A situação é estranha, mas é real. A governanta baiana Fábia Almeida se casou em 2012, mas há 4 anos levou um baita susto. O cunhado precisou emitir a segunda via de um documento no cartório e descobriu que estava casado com ela. Fábia se casou com Acel Menezes, mas o irmão dele, que se chama Abel Menezes, descobriu o problema. No sistema, constava que ele era casado com a cunhada, mesmo sendo solteiro. Para o marido, de fato, a confusão provavelmente aconteceu por causa da similaridade dos nomes e o nascimento na mesma cidade e no mesmo mês. Além disso, Abel nasceu em 16 de agosto de 1985, enquanto Acel, em 15 de agosto de 86. Todas essas semelhanças fizeram com que Acel e Abel passassem por situações engraçadas ao longo da vida. Para Fábia, a situação é revoltante, principalmente porque disseram para ela que uma das soluções seria se divorciar do cunhado para regularizar a situação. Já Abel, que está casado com a cunhada, enfrenta outro problema. Ele precisa que a questão seja resolvida para atualizar os documentos, ser promovido no trabalho e, além disso, não pode se casar com a verdadeira companheira com quem se relaciona há 6 anos. Há 4 anos, eles tentam resolver essa confusão, mas até agora não conseguiram. No Brasil, não é possível ser casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. Na justiça, também não é possível se casar com o ex-sogro ou cunhado, por exemplo, pois o parentesco por afinidade não se extingue com o divórcio. Nesse contexto, não seria possível Fábia ser casada com Abel e Acel, ou seja, juridicamente há a possibilidade dela estar casada apenas com o cunhado. Segundo a família, o problema aconteceu quando o nome do noivo certo foi lançado de forma incorreta no livro do cartório. Que baita dor de cabeça, hein? E olha, agora a gente muda de assunto. Agora uma notícia ainda muito mais séria, porque quase metade dos jovens brasileiros confessaram que são viciados em conexões. O celular está presente em quase todas as atividades, faz parte do dia a dia e para muitos é a tela que desligam antes de pegar no sono.
O uso excessivo de tecnologia tem despertado preocupação entre especialistas e famílias, especialmente quando se trata do comportamento dos adolescentes. Uma nova pesquisa nacional mostra que 44% dos jovens brasileiros entre 13 e 17 anos se consideram viciados no celular. O dado faz parte do estudo conduzido pelo Instituto Papo de Homem, em parceria com a Natura e o Pacto Global da ONU no Brasil. O levantamento revela que as meninas são as que mais se identificam com o vício digital. 52% delas declaram dependência do aparelho, enquanto entre os rapazes o índice é de 40%. O estudo foi realizado com 4.000 adolescentes de todas as regiões do país e, além do uso do celular, também investigou aspectos da saúde mental dessa faixa etária. Os dados reforçam a ligação entre o uso abusivo da tecnologia e o impacto emocional nos jovens. Entre as meninas, 53% relataram crises de ansiedade, além de índices preocupantes de insônia, problemas alimentares e pensamentos suicidas. Já entre os rapazes, 24% disseram sofrer de ansiedade e 22% enfrentaram vício em games e insônia. Também entre eles, 10% afirmaram ter pensamentos suicidas. Especialistas alertam que o uso descontrolado do celular pode afetar o sono, a concentração e o bem-estar emocional dos adolescentes, além de prejudicar o rendimento escolar e as relações sociais. Segundo os pesquisadores do estudo, os jovens estão cada vez mais conectados, mas também mais solitários e ansiosos. O celular, que deveria ser ferramenta, vira refúgio e, muitas vezes, prisão. O programa Meninos do Futuro, que deu origem à pesquisa, atua em escolas, centros culturais e clubes com atividades voltadas à saúde emocional e às relações saudáveis. Embora o foco inicial tenha sido os meninos, 82% das meninas entrevistadas manifestaram interesse em participar do projeto, o que motivou a criação de um currículo específico também para elas. Diante dos resultados, os pesquisadores reforçam a importância do diálogo entre jovens, escolas e famílias sobre o uso consciente da tecnologia. Eles defendem intervenções educativas, regulação do tempo de tela e incentivo a atividades offline, como estratégias para combater o vício e promover o equilíbrio emocional nessa geração. E olha, no Japão, trabalhadores em uma área rural construíram uma estação de trem inteiramente nova em sabe quanto tempo? 6 horas. Os componentes da estrutura foram impressos em 3D em outro lugar e montados no local da ferrovia, da estação, aliás, no mês passado. Os operadores da ferrovia dizem ser uma novidade mundial. A expectativa é que o terminal seja colocado em operação em julho desse ano, quando equipamentos como máquinas de bilhetes e leitores de cartão de transporte estarão totalmente instalados. A nova estrutura substituirá uma de madeira significativamente maior que atendeu os passageiros desta comunidade remota por mais de 75 anos. Um dos responsáveis pela obra disse que a construção pode parecer mais um abrigo do que uma estação, mas construí-la da maneira tradicional levaria mais de 2 meses e custaria o dobro. A nova estação, Hatsushima, fica em uma tranquila cidade litorânea que faz parte de Arida, uma cidade de 25 mil habitantes sob a prefeitura de Wakayama, que faz fronteira com 2 destinos turísticos populares, Osaka e Nara. A estação, servida por uma única linha, com trens que circulam de 1 a 3 vezes por hora, atende cerca de 530 passageiros por dia. A impressão foi feita em uma fábrica na prefeitura de Kumamoto, na ilha sudoeste de Kyushu. As peças saíram da fábrica no dia 24 de março, para serem transportadas cerca de 800 quilômetros a nordeste, por estrada, até a estação Hatsushima. O trabalho de construção perto de linhas comerciais está sujeito a restrições rigorosas e geralmente é realizado durante a noite para não atrapalhar os horários. Quando os caminhões, carregando as peças impressas em 3D, começaram a chegar em uma terça-feira à noite, no final de março, várias dezenas de moradores se reuniram para assistir à iniciativa inédita Começar em um lugar
profundamente familiar para eles. A nova estação, que mede pouco mais de 9 metros quadrados, foi concluída antes da chegada do primeiro trem passar na estação. É um edifício minimalista e branco, com designs que incluem uma tangerina e um peixe-espada, especialidades de Arida. Que bacana, hein? E olha, nessa semana, aqui no Brasil, um golfinho ficou encalhado em uma praia no Rio de Janeiro. Ele só conseguiu sobreviver porque teve a ajuda dos bombeiros, felizmente. O Anderson Nascimento conta essa história. Um golfinho que ficou encalhado na praia do Recreio dos Bandeirantes, na altura do posto 12, foi devolvido ao mar pelo Corpo de Bombeiros no último sábado. O animal ficou preso na areia, onde as ondas terminam de bater. Ele teve dificuldades para se desvencilhar da correnteza e acabou encalhado. Banhistas notaram a situação e acionaram os militares que ficam postos na praia. Enquanto um bombeiro tentava levantar o corpo do animal, o outro puxava pela cauda e assim conseguiram arrastar o golfinho de volta para a água. O vídeo gravado mostra que o mar parecia agitado. As imagens foram feitas no fim de semana, quando o mar ainda estava de ressaca por conta da frente fria. O animal conseguiu voltar para o mar. Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que não tinha registrado a ocorrência, por ter sido um socorro pontual. Que bom que deu tudo certo. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais.